De alguma forma, Luísa, são processos diferentes. O que está tramitando no Supremo Tribunal Federal e está na fase final de julgamento já, não tem nenhuma relação com essa prisão domiciliar, agora com essas medidas cautelares. Mas eu pergunto se essa decisão, esse modus operandi, as milícias digitais, os apoiadores políticos disseminando informações contra a justiça brasileira e contra autoridades brasileiras, como diz o ministro Alexandre de Moraes, numa ação coordenada. De alguma forma, isso agiliza ou agrava o processo que está tramitando em fase final no Supremo sobre a trama golpista? Márcio, peço desculpas, eu já falei o dia inteiro hoje, uma segunda-feira cheia de notícias, por isso que eu tô com a voz meio ruim. Mas é o seguinte, Márcio, tem e não tem a ver, porque essa decisão de hoje, que decreta a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, ela realmente não foi proferida no âmbito da ação penal sobre a tentativa de golpe de Estado. Mas ela se correlaciona com essa ação penal porque na decisão, o ministro deixa muito claro, né, que o objetivo de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, o objetivo do próprio ex-presidente ao se utilizar das redes sociais, mesmo que indiretamente, né, as redes sociais dos seus filhos, para passar os seus recados, e recados esses que atacam o STF, o ministro diz que tudo isso é um esquema organizado ali pela família do ex-presidente para tentar atrapalhar essa ação penal sobre a tentativa de golpe de Estado, tentar, de alguma maneira, intimidar o Supremo no avanço dessa investigação, que, como você disse, Márcio, está prestes a ser julgada, né? O Theo trouxe isso para a gente ao longo da semana passada, de que a previsão realmente é que esse julgamento aconteça em meados de setembro. Acho que todas as terças-feiras de setembro ficarão reservadas para sessões de julgamento de mérito, né? Que é quando a turma vai decidir se condena ou absolve o ex-presidente e os demais réus desse primeiro núcleo, mas com uma tendência muito clara pela condenação. Esse cronograma, ele não vai ser afetado nesse primeiro momento, né? Não tem nenhuma previsão, isso é praticamente descartado aqui nos bastidores do Supremo, que toda essa ofensiva dos Estados Unidos ou a ação de Bolsonaro ou de seus filhos tenham algum poder de fazer com que esse julgamento atrase ou seja adiado. As datas estão mantidas e devem ser cumpridas conforme a expectativa inicial. Acabando o prazo das alegações finais, abre-se um tempo ali para que os ministros possam estudar todos esses materiais, né, os memoriais das defesas do Ministério Público, do delator Mauro Cid, por exemplo, e aí depois setembro vai ser inteiramente dedicado para o julgamento de mérito na primeira turma, ocasião em que vão decidir, então, se Bolsonaro vai ser condenado por liderar essa organização que planejava um golpe de Estado em 2022. Então, embora essa decisão de hoje ela não tenha sido proferida no âmbito da ação penal sobre a trama golpista, elas são, de alguma maneira, conectadas porque o objetivo de Eduardo, de Flávio, do próprio ex-presidente em manter esse canal de rede social aberto para que o ex-presidente possa se manifestar a despeito da proibição de usar as redes sociais, isso tem como objetivo final intimidar o Supremo ou colocar algum tipo de pressão ou atacar a credibilidade, né, a integridade da Suprema Corte, e a gente já viu no que isso dá, né? Isso é considerado um ato contra a democracia e isso está sendo investigado não só na ação penal sobre a tentativa de golpe de Estado, mas também nesse inquérito que foi aberto especificamente contra o deputado Eduardo Bolsonaro devido à sua atuação nos Estados Unidos e para apurar, né, em que medida essa atuação nos Estados Unidos ela tem instigado as autoridades estrangeiras a aplicar sanções contra o Brasil, como a gente já viu que teve os seus resultados ali com o próprio tarifaço, né, a tarifa de 50% a alguns produtos brasileiros e a suspensão, por exemplo, dos vistos do ministro Alexandre de Moraes e de alguns outros integrantes da Suprema Corte, Márcio. E mais uma vez, como escreveu o ministro Alexandre de Moraes na decisão de hoje, como se repete o modus operandi para cometer as infrações, hoje o ministro repete uma frase que ele escreveu quando ele confirmou as medidas cautelares, mas falou que tinha sido uma irregularidade isolada, o ato no Congresso Nacional. A justiça é cega, mas não é tola. E hoje ele colocou no final da frase, mas não é tola, 5 pontos de exclamação.